Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal Teologia da Libertação e sobre o nosso curso de Teologia da Libertação. É um curso de natureza livre que se inicia neste ano de 2022 e que pretendemos organizar e apresentar uma série de conteúdos para quem tem interesse no tema, tanto da perspectiva da teologia, quanto da perspectiva da experiência da fé em nossos dias, os desafios, etc. É uma perspectiva que parte de referência cristã e que não se, como nós vamos perceber, como parte integrante da teologia da libertação, não se produz uma série de questões de ordem que eu chamaria aqui de exclusão. A teologia da libertação ela tem uma característica de ser inclusiva e não de excluir para se definir. Enfim, é um exercício que nós vamos aprendendo ao longo do curso, porém, para este momento, o que nos interessa é apresentar, digamos assim, o jeito fundamental, o jeito principal que anima e que fundamenta, por assim dizer, o fazer teológico a partir da teologia da libertação. Então esta chave ela é importante porque ela, depois de um certo tempo, meio que nós a perdemos um pouco de vista. No entanto, ela continua operando na forma como nós operamos cotidianamente no pensar teológico, tanto de um ponto de vista da experiência pessoal, quer dizer, como é que eu vivencio a minha experiência religiosa, como que eu produzo ações, convivências comunitárias a partir desta chave. Eu creio que observei que em termos de metodologia era importante falar um pouco disto antes de entrarmos nos roteiros propriamente. A teologia da libertação, e aí para auxiliar aqui eu fiz um pequeno roteiro sempre para nos ajudar. A teologia da libertação ela parte fundamentalmente da ideia de testemunho. Isso é muito importante para a gente compreender aí uma série de outras coisas. Para além de um discurso, a grande pergunta é o testemunho que se dá enquanto cristão. A palavra testemunho aqui não é só o testemunho de eu chegar aqui e, entre aspas, dizer que Deus operou maravilhas na minha vida, fecha aspas. A teologia da libertação, ela valoriza uma ideia de praxis. Ou seja, a palavra praxis aqui quer dizer a ação que é propriamente humana. É uma palavra de origem grega. E esta palavra, ela é compartilhada, talvez nesse ponto é onde dá origem a muitas polêmicas em torno da teologia da libertação. A palavra praxis, sem dúvida, ela tem uma das origens, ou ficou muito conhecido como, e identificada como sendo parte do pensamento do Marx, do Karl Marx. Esta que muitas das vezes se faz comparação muito rápida, reducionista, da teologia da libertação com Karl Marx e de Karl Marx com o comunismo e do comunismo como toda uma fantasia popular, nós vamos tratar disso ao longo do curso para percebermos que não é bem assim. Efetivamente, a teologia da libertação considera a praxis, é influenciada em grande medida pela tradição marxista, mas o que se desenvolveu pelo nome de teologia da libertação aqui no Brasil, na América Latina, não é isto, não é comunismo, não tem nada a ver com comunismo. Quem faz esse tipo de associação é mais no sentido caricato, de xingamento e etc. Não tem razão de ser.
Agora, se desenvolveu sim, a partir de uma ideia de praxis, uma teologia aqui na América Latina. E é isso que nós vamos compreender ao longo de todo o curso. Portanto, a palavra praxis aqui quer dizer que a prática humana, ela é a nossa referência para pensarmos aquilo que nós queremos pensar sobre os humanos. Não dá para a gente falar aqui, essa ideia de praxis contrasta, por exemplo, com a ideia do teólogo de gabinete. Na minha formação em teologia, em Belo Horizonte, ouvia muito um antigo mestre nosso dizendo isto. A teologia da libertação, ela não nasce ou ela não se produz no gabinete. Ela se produz no contato comunitário. Então isso é muito importante. Essa praxis que inspira as pessoas e ao mesmo tempo que eu sou fonte de praxis, isso é importante. Qualquer um que então deseja participar da teologia da libertação, obviamente a informação é um passo importante. E o segundo passo importante, que acaba depois sendo, a gente descobre ele como sendo o primeiro e o mais importante, que é a prática comunitária. Se racionalmente a gente pode descobrir a teologia da libertação por uma exposição como essa que eu estou fazendo, e depois nós vamos descobrir que a ordem de importância e de sustentação acaba sendo a praxis humana e não a teoria. Não foi porque eu pensei que a coisa se transformou. É claro que esse processo entre eu pensar, transformar e a ação irrigar meu pensamento, ela não tem uma precedência, não tem uma ordem de qual que é mais importante e qual que deve ser largada para lá e cuidar só de outra. Vamos entender que é importante um processo que vai ser muito utilizado na leitura bíblica, a ideia de ver, julgar e agir. Mais uma vez, essa praxis é articulada desta forma: ver, julgar e agir. Ver a comunidade, ver o contexto. Julgar quer dizer pensar esse contexto, refletir sobre esse contexto, meditar sobre esse contexto e não fazer fofoca. E depois isso irriga novamente a nossa ação. Esta ação que depois vai ser objeto também. É claro que isso é a dialética, que é um tema também tratado pelo marxismo, mas não é também uma forma de produzir comunista, em hipótese alguma. É um tipo de lógica que para as dinâmicas sociais faz muito sentido. Se para as ciências, que também é muito importante para a nossa condição humana, pode-se utilizar da lógica, que começa com Aristóteles e depois tem vários desenvolvimentos. Questões ligadas à dinâmica da condição humana, da vida humana, implicam muito mais a dialética. Então a praxis é importante. E dentro do contexto da teologia cristã, a prática que mais baliza a nossa orientação, quer dizer, qual praxis humana que mais nos inspira? É claro que é a praxis de Jesus Cristo. Então, o texto bíblico, por exemplo, as escrituras, serão abordadas nessa perspectiva por ser uma parte, digamos assim, que às vezes eu uso uma expressão e eu espero não ser, digamos assim, desrespeitoso para aqueles que têm, né, a consideração e por essa tradição. Mas eu costumo dizer que o texto bíblico ele funciona como um fóssil, um fóssil vivo, se a gente pudesse dizer isso. É uma memória que eu a vivo hoje, os dramas que se relatam na Bíblia, as alegrias que se relatam na Bíblia, eu as vivencio enquanto humano, ainda hoje, e parece-me que enquanto existir humanos, existem muitas histórias, muitas realidades vivenciadas e apresentadas pelo texto bíblico, que são da condição humana
e elas têm uma espécie de profundidade em expressar essa condição humana de um modo extraordinário. Porque há tanto tempo esta história está na mentalidade das pessoas e há tanto tempo as pessoas meditam em torno desta temática, de certa maneira levando aí, é como se nos últimos 500 anos todas as pessoas que vivenciaram essa experimentação estivessem pensando um dado circuito mental. E nós fazemos parte dessa tradição. Obviamente que existem várias formas de a gente demonstrar isso que eu estou querendo dizer, mas as escrituras que nos mostram uma dada praxis, e para nós cristãos a praxis de Jesus Cristo, é a fundamental. Esta concentração de ser igreja, de ser experiência e de fazer teologia a partir da praxis humana, vamos observar que ela difere da teologia racional pautada pela lógica. Ela difere de definições rigorosas de um ponto de vista textual, ainda que a teologia da libertação é um sistema rigoroso de reflexão, mas o mais importante é ter o rigor com alguns compromissos. E esses compromissos, digamos assim, que balizam o pensamento teológico, não é meramente lógico, não são meramente lógicos. O rigor que baliza o pensamento teológico é a condição humana, é as comunidades que se dinamizam e vivenciam a tradição cristã sobre essa tradição teológica da libertação. Se temos que ter rigor, a fonte de inspiração para o nosso rigor é esta comunidade. Então, portanto, temos que entender que não é que não se abre, que se abre mão do rigor na atividade humana, no aperfeiçoamento da atividade humana, de jeito nenhum. Mas o que impõe o rigor são as demandas comunitárias. Então, portanto, um medicamento para uma comunidade precisa ser produzido da melhor forma possível. Isso, portanto, é um compromisso com o que há de melhor. Portanto, o rigor, ele se justifica porque eu não posso dar uma vacina que não funcione, por exemplo. Então, a vacina precisa ser construída nos mais rigorosos métodos científicos, porque o que está em causa é a pessoa humana, é o atendimento humano. Isto porque, em termos da tradição teológica até então, a teologia tinha um rigor racional que ignorava a condição da comunidade. Então, o teólogo de gabinete, ao qual a teologia da libertação é uma grande crítica, ele produz megasistemas racionais teológicos. No entanto, ele ignorava, nesta leitura crítica desse sistema, a comunidade. Ignorava o fato de que a comunidade, por exemplo, estava tendo dificuldade em estocar alimentos, ou mesmo produzir alimentos, ou desempregada, sofrendo a escassez de comida, de moradia e etc. Então, é claro que quando a teologia abre mão de ser apenas um discurso rigoroso para ver que o rigor precisa estar na dinâmica da vida comunitária, e esse rigor na dinâmica da vida comunitária tem como função garantir uma vida digna para as pessoas. Então, o teólogo da libertação, ele será rigoroso na medida em que os problemas da comunidade, das pessoas, precisam, digamos assim, ser solucionados e precisam ser praticados de uma forma cada vez mais adequada, mais apropriada, e o critério é o critério da vida. Portanto, quando a gente toma a ideia de Jesus Cristo como referência, as Escrituras como referência, a perspectiva é que esta referência do sagrado, ela é uma referência do sagrado que garante e promove vida, e vida com dignidade.
O critério vida e vida com dignidade é, digamos assim, o parâmetro em que toda a teologia da libertação precisa se adequar, precisa ser rigorosa na medida em que a dignidade da vida das pessoas precisa ser garantida. E todo o nosso esforço, que vai ser expresso na ideia de rigor, será em mobilizar situações concretas que esta comunidade possa ter a garantia da sua dignidade e a garantia de ter vida. Então, este é o posicionamento mais fundamental e radical do que seria a teologia da libertação. Quando nós colocamos a vida e a vida com dignidade no centro desta reflexão teológica, o sagrado, portanto, dessa comunidade, ele se interessa por isto. Ele é um sagrado que o seu cultivo, a sua meditação, indica chaves e metodologias as mais variadas para que a vida seja plena e seja digna. Portanto, quando a gente coloca isto no centro, nós vamos entender que uma série de questões históricas ou de discussões conceituais, elas podem continuar existindo, mas existe uma emergência a ser cuidada, que é criança que não tem comida, eu preciso colocar comida na boca dela. Comunidades que estão precarizadas, nós precisamos aprender a fazer sistemas de saneamento, de água e de cultivo da terra e tudo o que implica. Então, esta é o centro irradiador das ações da teologia. Uma vez que resolvemos essas questões mais básicas da comunidade, sem dúvidas, nós caminhamos para demandas de uma mística, ou seja, da minha relação interior, da minha subjetividade com o sagrado. E aí também temos espaço, obviamente, para partilhas como este curso e outras referências na forma de livro e etc. Então a teologia não abre mão dessas questões da mística, da minha relação com o transcendente. Mas ela começa a partir de que eu e toda a comunidade precisamos ter as condições para que essa mística aconteça. E é dentro disso que toda a metodologia de leitura bíblica, dentro das comunidades de teologia da libertação, digamos, irão se desenvolver. A teologia da libertação está presente em pessoas, isso é muito importante. Não só em pessoas, porque seria personalista, mas ela está presente em pessoas que dão testemunho. E nesse sentido, é muito importante a gente entender que a teologia da libertação, ela é uma experiência cristã e ela é um conceito teológico que vai, por exemplo, até mesmo para as tradições religiosas de matriz africana que se desenvolveu aqui na América Latina. É possível pensar uma teologia da libertação umbandista, por exemplo, considerando essa tradição que faz uso de uma linguagem de matriz africana aqui no Brasil, podemos pensar numa teologia nesta tradição que também seja da libertação, porque o conceito dessa reflexão racional sobre o sagrado, isto que seria uma definição da teologia inicialmente, que remonta aos filósofos Platão e Aristóteles, ela pode ser aplicada não só na tradição cristã, ela pode ser aplicada em outras tradições. Mas o que importa é o testemunho dessas lideranças religiosas. O testemunho dessas lideranças, que pode ser uma liderança eclesiástica, ligado estruturalmente a uma igreja, ou pode ser lideranças que tradicionalmente se chama no catolicismo de leigas. Esse é um conceito que mais adiante também veremos. Que esta liderança chamada leiga pode ser ela um testemunho. Testemunho de quê? Testemunho de que a partir de um entendimento do que é a boa nova de Cristo,
eu me comporto e me esforço em conduzir as minhas ações, portanto a minha praxis comunitária, inspirada por um modelo que é Cristo. Isso também tem uma série de implicações. Que modelo é este que é o Cristo? Que é desenvolvido historicamente nas nossas comunidades, mas que modelo é este? E aí é importante a gente notar que, por mais que às vezes uma instituição, pelo seu tamanho, tenham experimentações ou tenha pessoas que promovem ações, portanto, praxis humana, as mais variadas, pegando aqui a estrutura da instituição católica, mas poderíamos falar dos presbiterianos, dos batistas, metodistas, que são estruturas, digamos, que têm um tamanho, portanto, comportam variações e posicionamentos dentro daquela tradição. Nós podemos dizer que isso é um desafio para a teologia da libertação e é um desafio para a vida comunitária das pessoas humildes, simples, sobretudo. Não quer dizer que, então, apesar da gente poder tecer comentários críticos, num sentido não de ser fofoqueiro, mas crítico de um ponto de vista acadêmico, não quer dizer que dentro dessas instituições não existam pessoas que sejam elas testemunhos de um Cristo a partir dessa leitura que a teologia da libertação faz. O Cristo da teologia da libertação, em termos teológicos ou em termos de cristologia, aí dentro das chamadas teologias sistemáticas, ele não difere das outras tradições. Isso é uma outra terreno de discussão que também vamos desenvolver nas matérias de cristologia, entre outras. Então, nós podemos pegar exemplo de pessoas dentro das igrejas e elas serem testemunho de uma teologia da libertação. Poderíamos citar vários exemplos, mas eu creio que todos os colegas e amigos que nos assistem saberão aí fazer listas de um e de outros, podem sugerir aqui nos comentários esses nomes. Porque quando a gente coloca a centralidade da praxis na comunidade, e a qualidade dessa praxis, o tipo dela, quer dizer, a natureza dessa praxis, dessa prática humana, é isso que nos interessa. E em função dessa centralidade, nós conseguimos uma posição muito importante dentro das tradições cristãs, que é a ideia de ecumenismo, que é a ideia de que existem sim diferenças, e essas diferenças não são suficientes para impedir a ideia de ecumenismo. Eu posso ser católico e ter trabalhos, eventualmente celebrações, em comum com outras tradições protestantes, por exemplo. E aí eu falo de experiência pessoal própria, de ter conhecido a comunidade luterana e metodista exatamente nesse contexto de um ecumenismo, de uma série de atividades ecumênicas. Eu, por exemplo, sou encantado com o trabalho que já existiu, sobretudo a minha referência foi o estado do Espírito Santo, a cidade de Colatina, a ideia dos jogos cooperativos entre a juventude, como técnica de atividade de formação da juventude, algo que é muito importante. Então, nós tínhamos o meu pequeno cachorrinho que passa aqui de vez em quando. Às vezes ele quer participar também da aula. Faz parte do sistema ecológico, os bichos, os animais. Nos outros vídeos vocês já viram ele passando atrás de mim, é o mesmo. Voltando aqui, então, era algo importantíssimo. Esse cachorrinho, um dia eu conto a história dele. ele é um cachorrinho acolhido aqui, e não propriamente nosso.
e nós damos carinho, água e comida, e isso tem sido importante. Voltando aqui à questão do ecumenismo, então eu lembrava que eu tive a experiência de estar com os luteranos nessas atividades e fazermos atividades juvenis, de jovens, em conjunto, e era algo extremamente fraternal. E todos nós sabíamos que, sim, temos diferenças, e nós respeitávamos prontamente a diferença do outro. No vídeo passado eu dizia que o modelo, a base legal que estruturou o ensino religioso aqui no Brasil, ela tem uma marca da teologia da libertação. Existem ali professores nossos que fizeram parte dessa equipe pela tradição católica, lá de Belo Horizonte, e existiram outros pastores e lideranças que encontramos pelo Brasil, que fizeram formação, foram nossos formadores em outros momentos, que também fizeram parte. E a característica fundamental do ensino religioso, só para a gente entender o que eu estou chamando de tolerância religiosa, que é um termo complexo, a ideia de tolerância, mas a ideia de convivência com a diferença. Então, o ensino religioso, ele está fora aqui da ideia da comunidade, ele está na escola pública, e ele é, na verdade, uma historiografia das tradições religiosas, para que o aluno conheça as tradições religiosas como sendo um direito de cidadão, dele poder ter um espaço para cultivo desta dimensão que faz parte da sua dignidade também. O fenômeno religioso, ele não é uma coisa que está fora do espectro do que seria a democracia. A democracia compõe-se de uma série de questões, incluindo aí o direito a ter uma religião, de cuidar-se também desta forma. Se cuida da infraestrutura material, mas se cuida também da estrutura espiritual das pessoas. Nós, enquanto pessoas, nós somos esse todo. E, portanto, esse todo ele não se dá separado. O ensino religioso, portanto, comporta a ideia do respeito à diferença. Esta experiência, dentro da teologia da libertação, é conhecida desde os anos 60, provavelmente, especificamente em fim dos anos 60, que é o que eu vou falar agora, e os anos 70 inteiro. Então, quando a gente coloca que a centralidade é o mais importante, não quer dizer que para a teologia da libertação qualquer coisa serve, de modo algum. Nós não convivemos com uma diferença que é contrária à vida. Nós respeitamos, no sentido de não propomos nenhum tipo de não desrespeito, por exemplo, a não ser o chamado denúncio pela voz, que era o que os profetas bíblicos faziam, pela denúncia e pela via da não violência, que é uma radicalidade da teologia da libertação. Nós não convivemos com o diferente que apregoa a vida indigna, que apregoa, que defende a violência, que produz o ódio. A teologia da libertação é intolerante com esse tipo de diferença. A diferença admitida para a convivência é a diferença que defende a vida e defende a vida com dignidade. E aí nós encontramos isso nos irmãos islâmicos, nós encontramos isso na comunidade judaica, nós encontramos isso na Umbanda, no espiritismo kardecista, no cristianismo ortodoxo, no catolicismo ortodoxo, nós encontramos isso no catolicismo, no protestantismo, nos protestantes, luteranos, batistas, metodistas, presbiterianos. Enfim, encontramos isso em pessoas que são ateias. Encontramos isso em pessoas que de repente não têm um vínculo com uma tradição religiosa, mas que na sua praxis, ela tem uma praxis em prol da vida e da vida com dignidade. Então, nós convivemos com o diferente, mas com esse diferente. E aí eu vou citar alguns nomes aqui, já encaminhando para a conclusão. A teologia da libertação, ela tem alguns nomes na sua fundação.
houve aí inicialmente alguns pequenos, digamos, afinal, quem foi o fundador? E aí nós temos alguns nomes importantes, a começar por Rubem Alves, de tradição protestante. Rubem Alves escreve em 69 sua tese de doutorado nos Estados Unidos sobre a teologia da libertação. É importante essa questão porque em 70, algumas figuras como Leonardo Boff aqui no Brasil, o Gustavo Gutierrez lá no Peru, o Hugo Asman, que era brasileiro, mas vivia em exílio na Bolívia, foram indivíduos que começaram então a escrever e teorizar do que seria a teologia da libertação, fazendo um contraste aí com outras teorias chamadas do desenvolvimento, etc., que existiam. Eles começaram então a trazer para a reflexão teológica a ideia de que nós éramos subdesenvolvidos, nós tínhamos problemas sociais e de exclusão sociais estruturais que marcavam a nossa cultura, marcavam a nossa dinâmica social e econômica. Então esses indivíduos foram muito importantes para esse início. Às vezes se atribuiu a Gutierrez a ser esse fundador da teologia da libertação. E mais recente se reconhece que seria mesmo Rubem Alves, exatamente pela tese de doutoramento dele de 69, e que foi por uma sugestão lá de edição e tal, trocar para a teologia da esperança, ao invés de ser teologia da libertação, mas que hoje é reconhecido, por exemplo, pelo próprio Leonardo Boff, que é um grande expoente, esse contexto aí do Rubem Alves ter puxado essa reflexão. Portanto, ela tem um caráter, a teologia da libertação, depois de um tempo, ela não transformou-se numa teologia católica, de modo algum. Ela é uma teologia cristã em primeiro lugar. Outras experiências importantes, ou nomes importantes da teologia da libertação, por exemplo, o pastor teólogo metodista José Miguel Bonino, argentino, vive ali entre Santa Fé, depois Buenos Aires. Foi uma grande referência para um aspecto da teologia da libertação, que é a chamada teologia pastoral. Pastoral no sentido de que é uma teologia voltada para esta ação comunitária, e não uma teologia racional apenas. A ideia de teologia pastoral aqui, o pastoral indica que é uma teologia que se preocupa com a vida da comunidade. Então, por exemplo, pensar aqui a teologia como um instrumento de aconselhamento pastoral. Vamos pensar aqui que a liderança da comunidade, que pode ser uma figura de pastor ou não, pastor profissional, ou uma liderança mesmo que tem a sua vida comunitária e que também coordena as atividades religiosas. Essa liderança, por exemplo, ao se preocupar em qualificar-se para a escuta da comunidade, como um processo de serviço de atendimento, acolhimento e orientação. Pois bem, se esta é a perspectiva, está dentro da ideia de pastoral. Se eu sou um bom organizador e eu passo então a atuar na organização de uma cooperativa de produtores rurais, vamos supor aqui de queijo de cabra, de produtores de leite de cabra, e para o processamento do leite de cabra em forma de queijo e outros produtos, inclusive cosméticos, o leite de cabra é excelente para isso. Esse indivíduo, se ele tem essa habilidade de articulador comunitário, isso também é, digamos, um viés teológico, de cuidado da perspectiva material da comunidade. E o seu testemunho teológico se dá não pegando apenas o texto bíblico, mas ali conseguindo fazer de modo com muita maestria e qualificação a articulação da comunidade, a formação de um coletivo comunitário
que discute as suas questões, que traçam planos, que executam os planos. Então, cuidar disso junto com a comunidade, partilhar esse saber com essa comunidade, e fazer com que esse saber, que é desse indivíduo, também faça parte da comunidade, é também uma perspectiva da teologia pastoral. Então, José Miguel Bonino, nessa ideia de teologia pastoral, é também uma figura muito importante, sendo ele metodista. E serve de fonte de inspiração para católicos também ligados às tradições da teologia da libertação. Existe um grande exemplo, por exemplo, a título de exemplo, de estudos bíblicos dentro da teologia da libertação, que é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, chamado CEBI, que existe aqui no Brasil, que produz, inclusive, uma grande fortuna literária, utilizando essa metodologia da teologia da libertação, muitas das vezes chamada leitura popular da Bíblia, que é um trabalho ecumênico também, feito por pastores batistas, eu mesmo já conheci, já participei de reuniões em Belo Horizonte em torno disto, teólogos católicos e luteranos que eu conheci imediatamente, mas existem outros. E é claro que, nesse contexto, se tem um cuidado enorme para se pensar até que ponto nós sabemos que há uma diferença na leitura deste texto. E até que ponto essas diferenças, quando nós colocamos a praxis humana no centro, essas diferenças não existem. Mas mesmo assim, o que se quer fazer e o que se faz na prática desse ecumenismo não é desrespeitar o diferencial de cada tradição, né? Então, com os irmãos batistas, por exemplo, nós temos uma oferta literária sobre o estudo dos textos bíblicos hoje em dia, as quais eu estudei com elas, no meu contexto de formação católica. Porque há uma produção de qualidade literária, de qualidade acadêmica excepcional, e que não impede a mim de utilizar esse texto. Certamente respeita-se o que a comunidade batista, então, organiza e orienta a sua vida, aprecia-se este modelo, mas enquanto católico eu não me sinto desrespeitado também naquilo que faz parte da minha tradição de católico. Existem as diferenças, é quase como visitarmos a casa dos nossos parentes mais próximos. A sabedoria é exatamente aproveitar aquilo que é de diferente e que eu também gosto. E o respeito a uma certa diferença. Lembrando que a diferença que respeita-se são diferenças que elas não são contra a vida. A diferença que é contrário à vida, nesse sentido, faz-se aquilo que os profetas bíblicos faziam. É a ideia da denúncia enquanto um anúncio que indica que existem práticas que não geram vida. Enfim, esta então introdução motivadora é a chave do que é a teologia da libertação. O olhar que devemos ter sobre uma comunidade que se inspira na teologia da libertação não é se ela está registrada civilmente, ainda que isso depois é necessário, ou se ela participa da tradição de modo segundo as regras daquela tradição, né? O que nós devemos observar é se há dentro dessa tradição um conjunto de elementos práticos. Como essa comunidade, por exemplo, faz a gestão dos recursos financeiros para se manter a estrutura da comunidade. Se ele for transparente e democrático, este é a prova que eu preciso ter para a ideia de teologia da libertação. Agora, se ele é duvidoso, se ele não é transparente, isso não é teologia da libertação. Portanto, o critério da dinâmica comunitária é visível publicamente. Se a prática daquela comunidade ou daquela liderança que se identifica com a teologia da libertação, se a prática objetiva dela
é uma prática que gera vida e dignidade. Esse assunto é amplo, porque ele vai desde aspectos psicológicos, ou seja, eu enquanto pessoa, eu oprimo aquelas pessoas com quem eu tenho interação, seja meus familiares, os meus colegas, ou não. Eu tenho uma relação que é leve, saudável, que incentiva as pessoas, por exemplo, ou não. Então, às vezes a ideia de dignidade não é apenas do ponto de vista material, mas é também do ponto de vista relacional, de vínculo. Depois tem outros critérios. Eu promovo ações que impactam negativo o meio ambiente, por exemplo, os meus cenários serão sempre esses aqui, será sempre este aqui, essa floresta maravilhosa. É claro que só isso, fazer um vídeo com fundo verde não é uma ação, uma praxis teológica, é muito mais do que isso, e eu diria que isso não é em si uma prática, uma praxis libertadora, de modo algum. O que importa é se eu estou optando numa estrutura de consumo que eu sei o processo e que ele gera menos impacto, e assim vai. É mais complexo que fazer videoaula no fundo, com fundo aqui. Mas enquanto professor, eu acho que incluir a mata, o verde dentro das minhas aulas é importante, porque no geral temos incluído muitos livros e não o cenário da própria natureza, que às vezes, como vida urbana, a gente cria uma espécie de medo da mata, da floresta. Como eu tive uma infância ligada à terra, isso para mim não é problema. Isso aqui não é sujeira, né? Isso aqui é vida, vida em abundância, inclusive. Então, a teologia da libertação com a floresta é entender que aqui não tem mato. Existem plantas, existem históricos, existe diversidade, existem plantas aqui que são benéficas diretamente para mim, enquanto remédio, enquanto alimentação. Tem plantas que não me beneficiam diretamente, mas beneficia um outro, que beneficia um outro, que chega até mim. Então, lembrando aqui da agrônoma Ana Primavesi como grande referência para uma agroecologia, temos que parar de ver as folhas que caem como sujo. Isso sim seria uma posição, um posicionamento teológico da libertação, e muito mais do que só fazer um filme. Enfim, muito obrigado por esta paciência até aqui. As aulas serão desse tamanho, desta envergadura. E para as próximas aulas, que eu farei uma edição uma vez por semana, dado o tamanho, eu irei propor também textos que oriente a sua leitura. Nesta aqui, farei um pequeno texto apenas, conceitual, dizendo o que eu falo nesta reunião, mas as próximas vai ser sempre complementar aos seus estudos, ver não só aqui o vídeo, mas também, em momento oportuno, fazer a leitura. É claro que você tem a liberdade de ver apenas os vídeos, mas para aqueles que vão engajar comigo nesse processo de estudo mais sistemático, eu digo que vai ser necessário uma preparação semanal para isto, e não apenas uma vista rápida, entre outras coisas. Você vai precisar separar um tempo aí da sua jornada semanal para fazer isto, para fazer esse momento de contato com as reflexões teológicas que eu vou apresentar aqui semanalmente. Esse projeto ele depende muito da sua interação, né? Ele é um projeto que deseja ser orientado para algumas comunidades específicas, e ele vai conseguir avançar num primeiro momento, na medida em que eu for tendo o retorno. Então, ao lançar estas aulas, eu espero ter retornos dessas comunidades para as quais mais ou menos eu estou preparando esse material de assessoria e de formação a partir de uma experiência pessoal minha, quer dizer, eu me formei nessa tradição, então é um desejo compartilhar todo esse repertório. E aí esta interação é o primeiro passo fundamental para que o trabalho continue se desdobrando, se estruturando, sendo motivado e sendo sustentado também enquanto um trabalho prestado às comunidades.
Muito obrigado, até uma próxima aula sobre teologia da libertação.